Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar aí sobre Avatar: O Caminho da Água, porque eu vi o trailer e eu achei fenomenal. E quando eu digo fenomenal, eu digo visualmente mesmo, até porque eu não sei se o filme vai ser bom. E eu particularmente achei fantástico o primeiro filme, a experiência em 3D e etc, mas eu não acho que seja uma história lá tão espetacular assim. Eu acho ela meio previsível e tudo mais, mas mesmo assim foi um grande espetáculo e obviamente que bateu todos os recordes aí de bilheteria por um motivo, e eu acho que esse segundo filme vai fazer a mesma coisa. E é sobre isso até que eu quero falar aqui, né, sobre a genialidade do James Cameron em criar esses filmes que são monstros de bilheteria. E eu acho que ainda no caso específico de Avatar, é muito interessante pra gente aqui, porque o que eu mais gostei do filme é justamente você tá num mundo de fantasia, num mundo sci-fi, que mistura ali um pouco, talvez até de magia com tecnologia, enfim, fantasia e tecnologia. E essa que é a parte que mais me atrai. Você de fato se sente naquele mundo já no primeiro filme e nesse filme novo. Se vocês não viram o trailer, vão ver, porque é absolutamente fantástico, né? Os efeitos estão muito bem feitos. Eu não vi em 3D, então em 3D deve ser ainda mais absurdo. E é exatamente por isso que, mesmo sem ver o filme, eu tenho quase certeza que ele vai bater o recorde do primeiro. E por que eu tô falando isso? Bom, porque isso é uma coisa que o James Cameron sabe fazer muito bem, né? O primeiro filme, como eu falei, eu achei meio clichê, meio batido. Pelo trailer, eu acho que esse talvez seja meio clichê, meio batido também, porque já vê aquele negócio da família, etc. Me lembrou um pouco o Vin Diesel lá com Velozes e Furiosos, mas pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não. Eu acho que vai ter essa batida mesmo, mais previsível até, porque ao mesmo tempo que é previsível, é algo com que um público gigante pode se conectar, que é mais ou menos a mesma coisa que ele trouxe no primeiro filme, de ser uma experiência universal, vamos dizer assim, um tema universal, e por ser um tema universal, todo mundo pode assistir. Por exemplo, Vingadores Ultimato, né, que chegou perto de bater ali o recorde do Avatar, apesar de ser um grande evento na sociedade por todo o sucesso dos filmes da Marvel e etc. De certa forma, você precisava ter visto vários filmes anteriores, então isso já vai limitar um pouco o público. É também um filme de super-herói, o que limita também um pouco o público. Já Avatar não, ele vem com temáticas que são humanas de uma forma geral, né? O homem contra a natureza no primeiro filme. Já nesse filme de agora parece que vai envolver família, então quer dizer, uma coisa com que todo ser humano pode se identificar. Então todo mundo pode ir assistir o filme. E a segunda coisa que vem aí da genialidade do James Cameron, eu particularmente nem gosto muito dele como pessoa, mas ele sabe de fato fazer um espetáculo e ele se dedica absurdamente à arte dele nesse sentido, porque não foi só uma vez, foram várias vezes que ele basicamente mudou a história do cinema com as inovações até técnicas que ele traz. Ele trouxe essas inovações, por exemplo, no Exterminador do Futuro 2, basicamente ele trouxe um tipo de efeito especial que era muito avançado para a época, e aí ele veio e repetiu essa coisa grandiosa com Titanic também, né, que revolucionou também o cinema. Então ele revolucionou o cinema com Titanic, e aí se eu não estiver esquecendo de alguma coisa no meio do caminho, ele veio e mudou tudo de novo com Avatar. Eu lembro que quando saiu, todo mundo falava que você tinha que ver, porque era algo absolutamente fantástico, e se você não tinha visto em 3D, mandavam você ver em 3D, porque era mais fantástico ainda. E aí é o que eu falei, eu acho que é uma coisa que vai se repetir com esse filme. Quando eu vi o trailer, a primeira coisa que eu pensei foi: uau, a gente vai ter que ver esse filme no cinema, não tem nenhuma outra possibilidade. E muito provavelmente vai ter que ver em 3D, então eu nem sei o que vai ser, porque vai precisar de mais sala do que o que você tem hoje em dia. O que significa que muita gente vai acabar aí vendo em 2D e vai acabar depois indo ver em 3D, fazendo o filme ter essa vida muito longa nas salas em 3D, que foi o que aconteceu com o primeiro. E hoje é algo muito raro de se acontecer, mas eu acho que nesse caso vai acontecer, porque vai ter muita gente que vai ter visto em 2D e vai querer ver em 3D depois e não tinha a sala nas primeiras semanas. Então eu acho que ele vai render muito mais ao longo do tempo, que nem o primeiro, do que os filmes hoje costumam render. E é o que eu falei, eu acho que isso também é um comentário que eu tô fazendo em relação até à indústria do cinema. Se a gente reparar, é muito raro hoje você ter um sucesso até moderado de filmes que são mais comuns, o que é algo até meio infeliz. Por exemplo, algumas boas comédias, alguns bons dramas, até as comédias românticas que fizeram muito sucesso por muito tempo, vocês podem ver que não aparecem mais tanto assim no cinema. Pouco
se faz até e se lança no cinema esse tipo de filme, justamente porque pelo preço do cinema e por tudo que envolve ir ao cinema, meio que se vocês repararem, a nossa sociedade estipulou que eu só vou no cinema se for um espetáculo, se for algo que eu não posso perder. E se vocês forem ver isso, o que acontece? O pessoal vai ver os filmes da Marvel para não tomar spoiler e porque é um grande espetáculo. E aí você vai ver que muitos filmes, às vezes agora que estão concorrendo a Oscar e comédias e vários filmes diferentes estão saindo diretamente para streaming. E aí pelo menos nos streamings, né, vamos dizer assim, eles sobrevivem. Mas eu não sei se vão sobreviver por muito tempo, porque com o que vem acontecendo com a Netflix, pode ser que diminua, né, o orçamento aí das plataformas de stream e talvez alguns filmes vão sofrer muito. Mas nesse caso, como a gente tá falando de Avatar, é por isso que eu acho que tem essa genialidade do James Cameron de simplesmente pegar e revolucionar a forma de você fazer os filmes. Eu acho que ele tá fazendo isso aqui e exatamente por causa disso, os cinemas vão lotar. E se eu tivesse que apostar, apostaria que ele bateria o próprio recorde dele. E fora isso, né, no Twitter eu até comentei, vocês podem me seguir lá, @pensandorpg, mas lá eu comentei que Avatar chegou de sola. Eu não quis dizer que a história necessariamente vai ser muito boa ou que o filme vai ser muito bom, mas se você olha o trailer, o James Cameron já joga na sua cara ali a questão da água, né, que é o título, tá? Faz parte do título do filme, mas justamente as cenas debaixo d'água e que envolvem água e que são todas feitas em computação gráfica, e isso é um grande, vamos dizer assim, jogar na sua cara, como eu falei, porque é a coisa mais difícil de você fazer. Tanto é que até na época que soltaram Aquaman, as pessoas perguntavam, né, como é que vai ser as cenas debaixo d'água, porque é muito difícil de você fazer. E em Avatar, né, eles estão fazendo isso e eles criaram, eles conseguiram superar a dificuldade que é filmar o mocap, né, a captura de movimento debaixo d'água. Inventaram uma técnica para poder fazer isso. Então, de novo, como eu falei, é basicamente o James Cameron revolucionando a forma de você fazer cinema e eles conseguiram fazer a captura debaixo d'água. E aí nesse teaser eles já jogam isso na sua cara para mostrar como, olha, esse filme aqui você vai ter que ir ver no cinema e ponto final. Mesmo que não seja muito bom, você tem que ir ver no cinema e em 3D. Então eu fiquei bem impressionado e como alguém que fala de fantasia, de RPG, eu quis comentar sobre isso porque eu acho que um dos grandes atrativos de Avatar é justamente viver naquele mundo, né? E a gente como joga RPG, fala de fantasia e etc, eu acho que isso também atrai a gente. Quis falar um pouco sobre isso. Quero saber o que vocês acharam do trailer, se vocês viram, pode comentar aí no YouTube para quem ouviu o podcast por lá ou no Spotify. Tem uma caixinha que eu posso fixar alguns comentários e ficar aparecendo lá, então vocês podem comentar nessa caixinha também pelo Spotify, porque eu achei muito interessante e eu queria também trazer isso, de às vezes poder comentar um trailer ou falar sobre alguma série, alguma coisa assim com vocês, porque eu acho que, sei lá, pode ser interessante, ainda mais com o podcast saindo de segunda a quinta, ter um pouco de variedade nos assuntos pode ser legal, né? Então eu deixo o questionamento sobre isso para vocês também. E é isso, galera. Um grande abraço.